Hoje está tratando um pouquinho sobre a cruz. Esse é um tema que envolve toda a nossa vida, onde louvamos ao Senhor pela cruz de Cristo. Claro que a cruz em si mesma não salva ninguém. O que de fato salva é aquele que morreu ali sobre a cruz, nosso Senhor. Então, irmãos, a cruz, segundo alguns eruditos bíblicos, já estava no coração do Pai desde a fundação do mundo. Tem um irmão que escreveu um livro, O Cativeiro Acabou. Ele disse algo muito interessante. Desde o início, quando Deus disse, haja luz, houve luz. Mas ele disse também, haja cruz e houve cruz. Irmãos, se nós pararmos para pensarmos sobre a obra da cruz, a gente não consegue compreender, irmãos, a não ser pela revelação, que como que Deus o Pai providenciou uma salvação tão linda para cada um de nós, onde nós recebemos a vida eterna. Irmãos, isto é prerrogativa de filhos de Deus, aqueles que foram aceitos por Deus o Pai na pessoa de Cristo. Ele quis fazer a vontade do Pai. Deus o Pai não quis apenas, dentro da sua infinitude, com o Filho e o Espírito. Claro que eles gozavam e gozam de uma comunhão linda, maravilhosa, mas Ele quis ter mais pessoas com eles. Isso foi um custo muito alto, que o Pai então, podemos dizer que o Pai pagou, porque a conta foi paga. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Irmãos, envolveu muito sofrimento. Quando fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco, Romanos 5,8, Ele está dizendo que eu vou mostrar para vocês o que é o amor. O amor, existem muitas pessoas que têm uma ilusão sobre o amor. Falam de amor da boca para fora sem ter uma visão adequada do conteúdo do amor, que é o próprio Senhor. Ele sofreu, irmão, todas as consequências na cruz por causa do seu e o meu pecado. Jesus Cristo, Ele não teve medo de enfrentar a cruz. Jesus Cristo, irmão, Ele decidiu vir a este mundo com a finalidade de nos libertar do nosso pecado, de trocar a nossa natureza adâmica pela natureza divina. Claro que ainda tem eu e você, a nossa personalidade, a nossa alma, sopro de Deus, que agora, se verdadeiramente a nossa alma for tratada, nós nunca mais iremos morrer eternamente separados de Deus. Mas o que nos chama a nossa atenção é que o Senhor Jesus Cristo, aquele que sempre viveu numa vida de comunhão com Deus o Pai, agora Ele ia experimentar na cruz algo que não fazia parte da vida dele: alienação, separação de Deus. Isso era um problema nosso de alienação, não tem nada a ver com Ele, mas Ele quis, e ainda que isso lhe trouxe para Ele muito sofrimento. Antes de subir para o Calvário, Ele sofreu ali no Getsemane. A palavra fala que Ele teve pavor, teve medo, uma profunda tristeza tomou conta de todo o seu ser, porque quando Ele estivesse na cruz, Ele iria então, de alguma maneira, separar do Pai, experimentar a alienação. Imagina o desespero, irmãos, que é para o Filho de Deus, aquele que sabe o que é comunhão com o Pai, que vivia uma vida íntima com Ele. Queridos, isso é maravilhoso demais. Quando nós temos este, vamos dizer assim, privilégio de sermos inseridos numa comunhão plena com a Trindade, como João disse lá na sua primeira carta, capítulo 1, de 1 até 5. A nossa comunhão, ele diz assim, estas coisas vos tenho dito
para que vós também tenhais comunhão conosco. Ele vai continuar dizendo, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Nós somos jogados quando cremos no Senhor para dentro da Trindade. Não que nós somos Deus e nunca seremos, mas nós somos filhos de Deus o Pai, aquele que é infinito. Claro que hoje, quando nós cremos em Cristo, nós também somos homens e mulheres infinitos. Nós temos a vida eterna, não iremos morrer mais, eternamente. Porque quando nós morremos, diz Salomão, que morrendo o homem justo, ainda tem esperança. Porque a esperança nossa é uma pessoa, é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que maravilhoso é isso, nós termos uma esperança que é Cristo, o Senhor da esperança, uma viva esperança, Cristo em nós, a esperança da glória. E Paulo vai dizer algo muito interessante em Romanos, capítulo 15, verso 13, e o Deus da esperança vos encha de todo crer, aliás, de toda paz e esperança no vosso crer. Que maravilha é isso, irmãos. Então, a vida de uma nova criatura é uma vida totalmente, em primeiro lugar, liberta do pecado. E essa libertação é uma libertação plena e perfeita, onde não tem como mais, nem Satanás, ninguém poderá mais nos acusar. Nós vamos ver depois aqui o texto, que a justificação que ele fez é do tamanho dele. Então, quem pode intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E como foi essa justificação? Ó, que mistério! O Deus imortal morre. Irmãos, isso é tremendo, irmãos. E foi por você, e foi por mim. Entende, irmãos? Isso é maravilhoso demais. Então vamos hoje analisar um aspecto da cruz. Aliás, a cruz, o aspecto dela, ela abrange toda uma salvação, toda uma libertação plena do pecado. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, vamos ler os versículos 17 e o 18 e vamos ter uma breve palavra de oração, rogando ao Espírito do Senhor que nos traga revelação, que nos traga entendimento, para compreendermos a palavra de Deus e para vermos, irmãos, além da letra a Ele. Precisamos de tocar o Senhor. Ele deseja, irmãos, se existe algo tão sublime e solene para um filho de Deus, e também algo que agrada e alegra o coração do nosso Senhor, é quando nós nos sentamos em torno da palavra para aprender Cristo. Isso agrada demais. Eu acho que não tem outra maneira de nós agradarmos o Senhor a não ser este anseio em conhecê-lo. Ele se agrada tanto disso, irmãos. Então, diz assim, 1 Coríntios 1, verso 17 e 18. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Quando nós, irmãos, temos muito conhecimento e pregamos com sabedoria todos os conhecimentos das Escrituras que nós podemos adquirir, há um perigo muito grande aqui, irmãos, de nós anularmos a cruz. Porque nós, como seres humanos, temos tendência de agradar as pessoas, porque nós vemos as pessoas dizendo que, para que pregar só isso? Tem tantas outras coisas na Bíblia que podem ser pregadas e anunciadas. Claro, nós o fazemos, quando anunciamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que pregar Ele, as virtudes dEle, aquilo que Ele é, começa com a pessoa dEle. Pregamos Cristo e este crucificado. Em toda a pregação,
tem que ter Cristo e este crucificado. Às vezes nós falamos de Cristo e não falamos da obra consumada no Calvário, nós estamos sendo traidores de Jesus Cristo. Nós não estamos pregando todo o desígnio de Deus, nós estamos pregando um evangelho pela metade, para tentar agradar as pessoas, e nós gostamos de citar versículos que faz com que os nossos corações se alegrem, sejam edificados, aqueles versículos bonitos, mas aqueles versículos que vai mexer com a nossa estrutura da alma, nós passamos longe dele, não podemos passar longe, temos que anunciar isto, porque, irmãos, é através da pregação. Pensa no martelo, batendo naquele prego até ele entre inteiramente na madeira. Isso é pregação. Cristo crucificado. Então, quando nós usamos de artifícios, de intelectualidade, sabedoria, nós adquirimos através de livros, através da própria Bíblia, pregamos o conhecimento sem a realidade, nós estamos anulando a cruz de Cristo, ela não pode ser anulada. Paulo disse aqui, o Evangelho não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. E o 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, olha que coisa linda, irmãos, poder de Deus. Vamos orar. Pai, nós pedimos, em nome do Senhor Jesus, a abertura dos nossos ouvidos interior, da abertura do nosso olho interior, nossos olhos do coração, para que pelo Espírito do Senhor, que vive e reina para sempre, possamos ouvir e ver. Pai, é impossível para nós ouvir e ver, se Teu Espírito não nos auxiliar, não nos instruir, não nos ensinar e não nos aconselhar. Então, Pai, fala, queremos ouvir a Tua voz. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, guardem bem isto, mas guarde no coração e ore por isso também. A cruz de Cristo, ela é, em realidade espiritual, vamos dizer assim, que ela é o símbolo de vitória dos novos nascidos, dos renascidos em Cristo. Não apenas o símbolo, mas também ela é o selo. Ela também significa, de uma maneira tão incisiva para nós, irmãos, que a cruz, sem cruz não há cristianismo verdadeiro, genuíno, autêntico. Fora de Cristo e a cruz, o que nós vamos ter, no mínimo, é uma cambada de gente religiosa. Estão buscando em Deus, não sabe o quê. Entende, irmãos? Então, a nossa vitória não é obter sucesso, vida sossegada e tranquila. Claro que quando temos Cristo, a vida do cristão é uma vida quieta, sossegada, tranquila e mansa. Mas quando eu falo tranquila, no sentido de ter muitas coisas que trará para mim uma tranquilidade. Isso, irmãos, é um perigo muito grande para cada um de nós. Então, queridos, ou talvez recebermos de Deus tudo aquilo que nós pedimos. Isso também não é adequado. Você sabe que nós temos um Deus e Pai que nos conhece e Ele sabe exatamente aquilo que é bom para nós. Você sabe aquelas frustrações que acontecem na sua vida? Irmão, se você aprender a reconhecer o Senhor, que é Ele lhe frustrando, e às vezes Ele tem que nos frustrar, porque senão nós vamos seguir adiante sem nenhuma direção e vamos nos perder no caminho. Então Ele nos frustra de uma maneira tão graciosa, irmãos. Isso dói em nós, porque, irmãos, enfrentar uma frustração é algo terrível. Mas Ele, porque nos ama, às vezes, necessariamente, é preciso nos frustrar. Isso vai nos entristecer, isso vai nos abalar,
Isso vai fazer com que a gente realmente até duvide dos cuidados de Deus, mas é Ele nos frustrando, mostrando para mim e para você que nós estamos trilhando num caminho errado. E Ele quer que a gente volte e continue neste caminho aqui. E lá na frente, se nós entendermos que é o Senhor operando em nós, Ele vai mudar a tua história. Ele vai transformar toda aquela sua tristeza em folguedos, em alegria, em júbilo, em regozijo tremendo. Porque Ele quer, irmãos, que nós nos encantamos com Ele. Nós ficamos encantados com tantas outras coisas, irmãos, e temos dificuldade em nos encantar com o nosso amado Senhor. A palavra, ela diz assim, por exemplo, em Romanos 8:32, que, se vocês querem acompanhar comigo, Romanos 8:32, as Escrituras traz uma revelação para nós muito linda. Primeiro, olha como ele coloca. Vamos ler o 31 também, que é um versículo muito lindo. Escute aqui. Que diremos, pois, à vista destas coisas? E aqui, irmão, você tem que ler o contexto depois, do 26 ao 30, que você vai descobrir essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele diz assim no 32, aquele Deus que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Agora aqui, irmãos, tem um detalhe importante. Puxa vida, quem lê esse versículo assim, de bate pronto, sem refletir, sem meditar, fala, puxa vida, se Deus entregou seu filho, como Ele não vai dar para mim, graciosamente, todas as coisas? Mas aqui você não pode pular Ele. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. O que você acha que são essas todas as coisas, irmão? Muitos já pensam que vivem uma vida olhando para as coisas deste mundo e obter coisas. Não, são as coisas que eu posso obter e ganhar neste mundo. Não é isso que ele está dizendo aqui, irmãos. Com Ele todas as coisas. Quem é Jesus Cristo? Nele estão todas as coisas. Em Cristo. Fora de Cristo não tem nada que a gente possa se apegar. Tudo que você se apegar neste mundo, irmãos, vai se acabar, porque este mundo é transitório, passa rapidamente. Então agora em Cristo, tudo que se obter do Senhor, dele, que vem dele, Ele é a origem de todas as coisas, Ele é o primogênito de todas as coisas, irmãos, de toda a criação. Nele estão ocultos, escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Sabedoria e conhecimento, diz Provérbios, que é melhor do que ouro, do que joias, do que pedras preciosas. Sabedoria. Irmãos, você já conversou com uma pessoa sábia? Você, uma vez que tem Cristo no seu interior, você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa diferenciada, você é uma pessoa notável. Irmãos, como é gostoso você receber pessoas notáveis na sua casa. Ontem eu fui visitado por diversas pessoas notáveis, nas quais Deus tem todo o seu prazer. É bom demais isto. Por que é bom? Por que é maravilhoso? Lá no Salmo 16, verso 3, está escrito assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Irmão, se você tem a vida de Cristo, onde quer que você vai, você é uma pessoa notável. E as pessoas sabem, você não precisa de dizer, as pessoas sabem pelo teu comportamento, pela tua postura, pelo teu falar, que você é uma pessoa notável, que você é um santo, uma santa de Deus em Cristo Jesus, e que você é habitada por Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. E que a gente não percebe isso, irmãos, mas quando você vai a algum local, qualquer lugar, você vai perceber que as pessoas,
elas vão te olhar de uma forma diferente, porque você é uma pessoa diferente. Você é habitado pelo Senhor, Senhor da glória, o Senhor de tudo, o Senhor daquelas pessoas ainda que sejam ímpias, mas você é uma pessoa diferente, porque você tem Cristo. Quem é Cristo? Ele é o Todo-Poderoso, é aquele que pode fazer qualquer coisa segundo o seu querer. Ele pode fazer infinitamente mais, além de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que habita em cada um de nós. Queridos, é o Senhor, é o Senhor. Então a presença dele em nós, diante das pessoas, constrange também as pessoas, a não ser que você não tenha uma convicção de que você nasceu de novo, de que você é uma nova criatura. Mas se tem, irmãos, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai te dar graciosamente com Ele, dando a Ele, com Ele, todas as coisas. E todas as coisas, como é que o apóstolo Pedro vai interpretar isso para nós? Sabe de que maneira? Porque 2 Pedro 1, versículo 3 e 4. Foi concedido a mim e a você todas as coisas que concernem a vida e a piedade. Então a Bíblia não tem contradição. Os apóstolos do Senhor, os filhos de Deus, como nós também somos, não podemos ter visões divorciadas em nosso pensar, porque Paulo escreveu o seguinte, que é para nós, no sentido da unidade em Cristo Jesus, é para nós pensarmos a mesma coisa, termos o mesmo sentimento de uns para com os outros. Qual que é o sentimento que devemos ter uns para com os outros? De amor. Amar os irmãos. Estão me compreendendo? Agora, para que isso ocorresse, teve uma cruz. Cristianismo sem cruz, ele é diabólico. Diabólico. Não tem nada a ver com cristianismo. Um exemplo muito claro, vocês podem ler depois, é Mateus capítulo 16, vocês se lembram? Quando Jesus fez aquela pergunta para os seus discípulos: quem dizeis o povo que eu sou? Jeremias, João Batista, um dos profetas, e agora, e vocês? Aí o Pai soprou no ouvido de Pedro, que ele era o Cristo. Então Pedro abriu seus lábios e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Acho que Pedro, quando falou, chegou até a tremer. Quem falou isso para mim? Como é que eu disse isso? De onde que veio isso? Então o Senhor falou o seguinte: olha, Pedro, isso não foi carne e sangue que tu revelou, não foi da tua própria capacidade, mas meu Pai que está nos céus foi quem falou de mim para você. Você está diante do Cristo. Você é um bem-aventurado, Simão Barjonas. Então depois Jesus, logo em seguida, ele disse o seguinte, que era necessário ir para Jerusalém, ser ultrajado, matado, morrer, ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, que teve aquela linda revelação do Pai, chamou ele à parte e disse o seguinte: Senhor, isto de modo nenhum pode acontecer. O que Pedro estava dizendo para Jesus? Para a cruz, não. E o Senhor foi muito duro com Pedro. Para trás de mim, Satanás. Tu não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro ali, irmão? Segundo o meu entendimento, ele estava dizendo o seguinte: Pedro, você quer que o teu Redentor salve você? Eu sou o Cristo de Deus, como o Pai te revelou. Estou parafraseando aqui. Mas, Pedro, eu, por mim mesmo, não posso te salvar. O que vai trazer salvação para você, Pedro, é aquilo que eu vou realizar no Calvário. É diferente, irmãos. Entende? Pessoa e obra. Por isso que Cristo e a cruz não estão separados e não podem ser separados, para que a cruz não seja anulada. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós somos salvos, é o poder de Deus. Sem cruz não tem glória, sem cruz não tem libertação do pecado. Cruz, porque a cruz nos crucifica, a cruz nos mata, mata o nosso pecado, mata a nossa natureza pervertida.
ela leva à morte, sepulta e juntamente com Cristo nos dá uma nova vida. Queridos, isso é maravilhoso demais, irmãos. Então, a nossa experiência com a cruz em realidade espiritual nos faz ver como Deus faz as coisas usando o seu oposto. A Bíblia está cheia de paradoxos. Deus, irmãos, Ele vai sempre contra a nossa lógica. E um cristianismo carnal sempre vai pela sua própria lógica, usando inclusive as Escrituras Sagradas para dar uma sustentação às suas crenças falíveis, irmãos. Porque quando vem a tribulação, irmãos, sobre a vida desses queridos, é uma lástima, irmãos. Ficam depressivos, ficam desanimados, ficam desarcuçoados, não querem mais o Senhor, irmãos. Então, Deus sempre faz algo a partir do nada. Isso nós nunca podemos nos esquecer, que Deus sempre faz algo, alguma coisa a partir do nada. Deus, para vocês terem uma ideia, Ele ganha quando perde. E quanto mais nós perdemos de nós mesmos, mais nós ganhamos Ele, ou ganhamos dele. Porque Deus sempre vai trabalhar com paradoxos. Começa a ler a Bíblia, vendo esses paradoxos, os opostos de Deus. Ele ganha quando perde. Jesus na cruz, quando Ele disse ali, está consumado, Ele ganhou todos os filhos de Deus para o Pai e para Ele mesmo, e o Pai os deu para Ele. Nós somos a noiva de Cristo, irmãos, e uma noiva fiel deve amar o seu Senhor. Uma noiva fiel deve ver uma vida devotada aos pés de Cristo. Ele é o amado da nossa alma, e quem não o ama, diz Paulo, 1 Coríntios 16, 22, é anátema, é maldito, irmãos. Porque Ele colocou tudo em nós, o seu amor em nós, nos deu a sua vida, tirou o nosso pecado. Como não vamos amar o nosso noivo, se somos a noiva dele? Como, irmãos? Precisamos amá-lo, e amá-lo veementemente, ardentemente, senão nós não vamos amar os nossos irmãos. Olha só a verdade disto, abre 1 João capítulo 5. Capítulo 5. Irmãos, por favor, é a palavra de Deus. Queria que os irmãos atentassem para essas verdades aqui, irmãos. Porque se isso não for real na vida dos irmãos, nós estamos perdendo tempo aqui, irmãos. Eu vou ler 2 versículos. 1 João 5, 1 e o versículo 2. Olha que versículo lindo. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, nós somos gerados por Deus, nós amamos aquele que nos gerou, então nós devemos amar também ao que dele, que de Deus é nascido, que são os irmãos. Vocês compreendem aqui, irmãos? Agora, olha o versículo 2, que lindo que é: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, primeiro, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Mas não adianta você querer amar seu irmão se primeiro você não amar a Deus o Pai. Nós conhecemos que amamos os filhos de Deus é quando amamos a Deus, porque vai ser algo muito natural nós amarmos os irmãos. Irmãos, e quando o Senhor, Ele ama através de nós. Você se lembra que Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3? Eu zelo por vós com o zelo de Deus. Irmãos, como o apóstolo Paulo sofria pelos filhos de Deus. Irmãos, uma das coisas que entristece muito o coração de Deus o Pai, falando de uma experiência aqui
pessoal minha, por favor. É quando nós olhamos para os irmãos, a vida da igreja, o corpo de Cristo, de uma forma geral. Percebemos que os irmãos, cada dia que passa, ao invés de avançar no Senhor, conhecer o Senhor, amar o Senhor, estão virando as costas para o Senhor. Não estão tendo compromisso com o Senhor, não vai ter compromisso com a igreja. Cristo morreu pela a igreja, não morreu exclusivamente por você, ainda que seja isso. Mas Ele morreu por cada um de nós para obter a igreja. E quando a igreja não vive a realidade de estarmos juntos, unidos, para armarmos uns aos outros, nós não entendemos a cruz. Nós temos um conhecimento intelectual da cruz, não a realidade da cruz, porque a cruz nos crucifica e nos torna condenados a sermos santos. Porque quanto mais a cruz opera em nós, profundamente, mais nós vamos amar os nossos irmãos. Porque a nossa alma, a nossa maneira de viver uma vida espiritual natural, é que impede de amarmos os irmãos. Isso está muito claro, irmãos. Observa, 1 Pedro, aí pertinho, volta um pouquinho para trás. 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler o versículo 22. Presta atenção, que todo o capítulo 1 ele vem tratando da salvação da alma, irmãos. No versículo 19, no versículo 9 fala que o fim da vossa fé, né? Obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma, mas nós já não estamos salvos. Não cremos que morremos e ressuscitamos com Cristo. Por que que Pedro fala aqui que tem que salvar a alma? Salvar a sua personalidade. Ela é corrompida, a tua alma faz coisas totalmente arbitrárias à vontade de Deus. A tua alma não quer o Senhor, a tua alma tem preguiça de congregar, a tua alma não deseja, irmãos, congregar, viver a vida da noiva. Cristo morreu pela igreja. Entende isso, irmãos? E agora ele diz assim, verso 22. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade. Como que Ele vai purificar a nossa alma? Pela nossa obediência, pela nossa resposta à verdade. Quando estamos obedecendo ao Senhor, a nossa alma está sendo purificada, mas para um propósito, tendo em vista o que, irmão? O amor fraternal. O amor fraternal, o que é o amor fraternal? O amor entre irmãos. A noiva de Cristo, a igreja de Cristo, ela só viverá essa realidade se tivermos a alma purificada e obediência à palavra. Quando nós não obedecemos, Deus vai trazer uma avalanche de tribulação na sua vida, para que sua alma seja purificada, irmãos. Leia o capítulo 1 depois. Toda a carta de 1 Pedro fala da salvação da alma de uma forma tão linda, porque Pedro era uma pessoa muito ruim na sua alma, e Jesus teve que tratar com ele. Então Pedro entendeu, é uma bênção para nós. O discipulado que Cristo fez a Pedro é o discipulado que Ele quer fazer conosco, mas nós não queremos. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Mas tem muitos que querem. E louvado seja o Senhor por isso. E espero que você esteja dentro desse propósito de querer o Senhor, de desejar o Senhor. Mas a gente quer coisas para nós. Queridos, nós somos filhos de Deus o Pai, que é dono de tudo, irmãos. O que te falta? Falta comida? Falta bebida? Falta vestimenta? Não. Então esteja contente com isso, irmão. E usa todo o tempo para procurar conhecê-lo, Cristo e a cruz. Nós sabemos tão pouco da cruz, tão pouquinho da cruz, irmãos. Então, purificada a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Esqueça de você morreu com Cristo na cruz, ganhou a sua vida pela ressurreição,
Irmãos, peça ao Senhor que opere a cruz profundamente no seu interior, para que, não que você seja eliminado, mas que você fique sossegado. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, esse entendimento não há em todos. Nós temos o privilégio de conhecer a verdade da palavra, irmãos. Por que sermos negligentes? Por que não atentarmos para o Senhor e a sua palavra? Por que não vivermos uma vida de cruz no nosso dia a dia? Irmãos, não sei vocês, mas você tem saudade dos irmãos? Muitos não têm, irmãos. Porque se tivesse, irmãos, a comunidade que estaria hoje, não tinha mais onde colocar pessoas, irmãos. Claro, temos um grupo muito bom, uma bênção isso, mas também o Senhor não está preocupado com um grupo, grande ou pequeno, está preocupado com a vida, a qualidade de vida daqueles que Ele regenerou pela obra do Calvário. Irmãos, aqueles irmãos do passado foram alcançados pela cruz. Estava conversando com o irmão Décio Meirelles essa semana. Eu falei o seguinte, fiz uma pergunta para ele, falei: Décio, eu creio que os irmãos do Antigo Testamento foram salvos pela cruz. Sabe o que ele respondeu para mim? Ele falou: Cláudio, exatamente isso, porque os irmãos do Antigo Testamento olhavam para frente, aquele que haveria de vir, e nós olhamos para aquele que veio. Homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído. Irmãos, o corpo do pecado foi destruído na cruz em Cristo, no corpo dele na cruz. A cruz foi um instrumento, a pessoa fez a obra. E que obra foi aquela, irmãos? É tão bom quando você lê aquele texto, né? Mas aquilo lá me traz um peso ao meu coração. Por exemplo, Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Mas foi Ele quem fez a obra, foi Ele quem foi para a cruz, foi Ele que sofreu a afronta, foi Ele que teve as suas mãos e pés furados, coroa de espinho na cabeça, foi Ele que verteu todo o seu sangue, Ele morrendo por amor a mim e a você, irmão. Que coisa linda é isso, irmãos. Que Jesus Cristo maravilhoso é esse, irmãos. Ele não poderia nos amar, mas Ele quis nos amar e quis lhe salvar. Ele é o teu Redentor, Ele é a nossa vida, mas Ele é o nosso Senhor, mas infelizmente nós não queremos que Ele reine sobre nós. Que tristeza é isso, irmãos. Se a alma não for tratada, não vamos amar os nossos irmãos. Irmãos, a gente vive uma vida, um cristianismo, dominicalmente, de reunião da igreja apenas. Temos a semana inteira, irmãos, para a gente estar com os irmãos, reunir com os irmãos. O que a gente faz? Chegamos em casa cansados, exaustos, queremos uma comidinha e logo dormir. Meu Deus do céu, que tristeza, que perda isso, irmãos. Paulo disse: eu esmurro o meu corpo e o coloco à servidão. Quem manda no meu corpo sou eu. Eu sei dos limites dele. E ele está para me servir, não eu servir a ele. Estamos vivendo uma geração de gente cansada, porque são gente vivas e adoecidas. Tem que morrer com Cristo na cruz. Aí vai haver uma restauração plena. Abra comigo em Isaías, capítulo 40. Vamos ler aqui 2 versículos. 40, versículo 29. Isaías 40, verso 29. É algo assim tão especial para o nosso coração, irmãos. Isaías 40, verso 29. Diz assim a palavra: faz forte ao cansado. Então, irmãos, não tem desculpa para nós. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Agora, imagine se você tem um pouco de vigor aí. Queridos, nós morremos com Cristo na cruz, Ele vai multiplicar a força daqueles que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam.
Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esses são os filhos de Deus em Cristo Jesus, que passaram pela cruz. Irmão, você está cansado? Aceita o convite de Jesus, vai a Ele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Queridos, o teu fardo é muito pesado? Teu fardo é muito grande? Queridos, existe mais fardo que o nosso Senhor carregou lá na cruz? Ele carregou o teu fardo e o meu fardo, e não apenas isso. Quando ele disse, vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, sabe o que ele estava dizendo? Lança o teu fardo sobre mim e eu vou carregar o teu fardo. Entrega teu fardo para mim. Qual é o teu fardo? É um filho rebelde? Qual é o teu fardo? É a tua sogra? Qual é o teu fardo? A tua esposa, teu marido, que são os implicantes? Entrega para o Senhor. Minha filha, meu filho, não tem jeito, entrega para o Senhor. E confia nele, ele diz que vai fazer. Abra comigo no Salmo 68, verso 19. Salmos 68, versículo 19. Veja que lindo versículo nós temos aqui, irmãos. Coisa boa, coisa preciosa, coisa que enche nosso coração de alegria. Ele disse assim, presta atenção, versículo 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Ele leva o teu e o meu fardo dia a dia. Por que ele está dizendo isso? Que dia a dia nós teremos fardos. Então, ele pede aqui, ele leva dia a dia o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Quer que você tenha uma vida sem peso, para poder viver uma vida leveza diante dele. Isso é maravilhoso demais. Então, queridos, o nosso Deus e Pai, eu falei aqui sobre a questão dos opostos, Ele vai nos exaltar quando a gente se humilha. Quando nós humilhamos verdadeiramente, ou seja, primeiro você fez uma coisa, eu tenho certeza que você fez uma coisa errada, e eu falo assim para você, olha meu amigo, eu não posso concordar com isso, mas se você pensa dessa forma, o errado sou eu então. Não assim para ser cínico, mas uma humildade diante do Senhor. Ele vai te exaltar, irmãos. Deus age de maneira oposta às nossas lógicas, irmãos. Temos que ver o agir de Deus na nossa vida de uma forma tão preciosa, de uma forma oposta, como a humanidade pensa que um Deus todo-poderoso, onipotente, agiria. Ele sempre vai agir contra a nossa lógica, a não ser que a nossa lógica seja uma lógica segundo a palavra de Deus. Aí você vai compreender, você só vai compreender Deus se você compreender a cruz. Se você não entender a cruz, você não vai compreender o Senhor, irmãos. Não tenha dúvida disso, irmãos. Hoje em dia a gente percebe que entre o mundo e o cristianismo não está havendo mais diferença nenhuma, irmãos. Está tudo mesclado, você não sabe o que é mundo, o que é cristianismo, porque nós omitimos. Hoje estava orando pela manhã e eu tive um peso no meu coração, mas tão grande, mas ficou tão claro o meu coração, irmãos, que eu fiquei sem saber o que fazer. Falei, Senhor, eu não sei o que fazer sobre essa questão. Irmãos, eu quero que vocês reflitam depois, pensa depois em um familiar teu, que não conhece o Senhor ainda, que vive uma vida segundo o seu próprio entendimento. Se aquela pessoa, teu irmão, tua irmã, esposa, pai, mãe, filho ou filha, se ele morrer hoje, sem a vida de Cristo, para onde que ele vai?
Para onde vai a alma da tua esposa, do teu marido, do teu tio, do teu sobrinho, do teu filho, da tua filha? Para onde vai a alma se ela não nascer de novo, irmão? Jesus diz para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você sabe o que é descer para a sepultura sem a vida de Cristo? É uma vida, é inferno. E o que é inferno, irmão? Nunca mais vai ver a luz. Irmão, nós estamos dormindo, irmãos. Os nossos familiares, se morrer vai tudo para o inferno. Não vai ver mais a vida, não vai ver mais a luz. Isso que a Bíblia diz. Vão perecer eternamente, irmãos. E a gente fica passando a mão na cabeça de nós. Está tudo bem, filha, está tudo bem, filho. Não tem problema nenhum, não. Queridos, lembra que Jesus disse, referindo-se aos dias lá do dilúvio, eles, assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Mas chegou um momento em que Deus disse, chega. Fechou a porta da arca e trouxe chuva. Irmãos, e foi subindo a água, e o pessoal batendo na arca, abre-nos, agora nós cremos que você falou a verdade, Noé, porque Pedro vai dizer que Noé era o pregador da justiça, 120 anos, fazendo a arca e pregando a justiça, e eles, esse velho está maluco, esse velho está doido, assim será também na vinda do Filho do Homem. Irmãos, veja o contexto daquela época, a violência era reinante. Os que se dizem cristãos não têm certeza da salvação, vão perecer, porque nunca creram em Cristo e a cruz. Irmãos, e você? Se você partir, você tem certeza do teu novo nascimento? Você já creu na sua morte e ressurreição com Cristo? Você tem plena convicção disso, irmão? Não brinque com a sua alma. Tive muito peso no meu coração nessa manhã, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu estou, irmãos, limpo do sangue de todos vocês, que eu tenho pregado Cristo e a cruz. Agora, se não estamos ouvindo, não estamos atentando, irmãos, eu lamento muito por você. É tempo de buscar a Deus enquanto se pode achar. Não brinque com a sua alma, ela é eterna, irmãos. O Deus Todo-Poderoso deu o seu Filho para morrer numa cruz. Isso não foi brincadeira, ele morreu numa cruz. Ai daquele, irmãos, que não crê nessa verdade. Irá perecer eternamente. Abra comigo, por favor, no Evangelho de Marcos 9:43. Diz assim, 43, o 42 também. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada no mar. Às vezes nós podemos, irmãos, desviar alguns dos irmãos da centralidade de Cristo e a cruz. Se a tua mão te faz tropeçar, corte-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Irmão, e o 48 diz assim, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Aqui, irmãos, vai ser tormentos eternos. Serão atormentados, porque se Ele veio nos dar uma vida eterna, quando nós recusamos a vida eterna, vai ter tormento eterno, alguma coisa é eterno. Cristo veio nos dar vida, e vida em abundante. Agora o tormento eterno, irmãos, nunca mais vai ver a luz. Para pensar um pouquinho, irmão. Você queria tua filha, teu marido, teu tio, um amigo teu que você tanto ama, ir para o inferno? E por que nós omitimos tanto, irmãos? Por que nós pecamos tanto em não pregar Cristo e a cruz? Será que nós temos vergonha do Evangelho? Será que nós compreendemos a cruz? Temos a experiência com Cristo e a cruz? Está tudo bem, nós temos um bom trabalho, temos uma boa casa,
uma boa cama, temos alimentação, temos um carro até para nós nos locomovermos, temos boa saúde. Irmãos, tudo isso vai passar. Se preocupa, se envolva com as coisas celestiais, eternas e divinas. Não fique aí perambulando onde Cristo não está envolvido. Ah, meus irmãos, como nós precisamos voltar para Ele. Por isso que eu disse para vocês aqui, hoje em dia, irmãos, entre o mundo e os cristãos já não existe grande diferença, pois a cruz é anulada e o que temos são um espírito bajulador, um espírito adulador, dizendo que você é especial, dizendo que você é maravilhoso, que você é maravilhosa, e as pessoas gostam disso. Você tem que ser abraçado e aqui dizer que ama o seu irmão. Gente, ensinando as pessoas falarem igual papagaio. Diga para o seu irmão que você ama seu irmão. Se você não ama o seu irmão, isso é um amor fingido. Procure, irmãos, diante do Senhor, para que Ele revele o amor que Ele já colocou no seu coração, se você creu que morreu com Ele, ressuscitou com Ele, para que você ame de verdade, não com dissimulação, mas em verdade, irmãos, em verdade. Bajulação é o distintivo moderno da santidade de hoje. Bajulação. Puxa vida, irmãos, que coisa. Hoje, a liderança dos movimentos cristãos ainda está nas mãos de pessoas cegas. Cegas, aliás, ao significado da cruz. Perderam totalmente a visão de Cristo e a cruz. Mas a obra foi feita, está escrito. Então, irmãos, que nós sejamos homens e mulheres que possa contemplar o Senhor e não sermos pessoas bajuladoras. Às vezes nós somos convidados para ir no aniversário de alguém, o que a gente faz? Enche de elogio aquelas pessoas, não é assim? Não é errado elogiar, não é nem pecado, irmãos. Mas se você de fato ama aquela pessoa, pregue para ela Cristo e a cruz. Você é uma carta escrita nas mãos do Senhor, para que eles façam uma leitura da sua vida da cabeça aos pés. É tempo, irmãos, de buscarmos a Deus até que Ele venha. Aqui no Paulo, ele chamou a atenção em Gálatas, capítulo 1, ele disse assim no versículo 10, Gálatas 1, verso 10. Ele disse algo aqui muito interessante. Olha só, Gálatas 1, 10. Paulo está dizendo, para os Gálatas, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Agora escute, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Cuidado em agradar homens. Às vezes nós agradamos tanta pessoa, nós não agradamos aquele que é o Todo-Poderoso. Algum tempo atrás, reunido com uma pessoa, irmãos, temos que ser corajosos. O Senhor tem nos dado coragem para isso. Ele colocou o poder dele em nós, que é seu Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Uma pessoa tinha falecido, e a pessoa começou a chorar e gritar. Já fazia muito tempo que seu marido tinha morrido. Começou a chorar, aquela coisa toda, e falei assim, não, mas eu amava tanto ele, tá, e eu entendo o teu sentimento pelo teu marido, mas ele se foi. Então isso aqui que você está fazendo agora é idolatria, por aquele que já morreu. Quando foi que você chorou aos pés do Senhor, por aquilo que Ele é e fez, por tudo que Ele sofreu por você? Sabe por que teu marido foi removido? Porque você tinha ele como um ídolo. Então o Senhor remove. E pode ser filho, pode ser esposa, pai, o que for. Irmãos, não se apegue a nada neste mundo. Procure viver uma vida de união com Cristo. Ele é o teu Senhor, Ele é aquele que te ama e demonstrou isso por mim e por você, morrendo numa cruz e lhe atraindo, lhe crucificando a sua velha vida. Irmãos, que cristianismo é este que o povo está vivendo hoje, irmãos?
destituído de amor, destituído da cruz e do Salvador, como aquele que é o Rei e que colocou em nós o seu reino. Meus irmãos, sabe como é que Paulo vê isto? Abra aqui em Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Ele diz algo aqui que nos chama muito a nossa atenção, irmãos. Olha que Paulo diz aqui: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha o 18. Pois muitos, que tristeza, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Por que, Paulo? Por que essa dor no teu coração? Porque há muitos que são inimigos da cruz de Cristo. E por que Paulo chorava, irmãos? Sabe por quê? Olha o 19. Porque o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Irmão, será que este aqui não é o seu caso também? Só se preocupa com as coisas terrenas? Você tem se preocupado com as coisas do Senhor? O que Ele quer fazer nesses dias? Você foi chamado não para ser de você mesmo, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, que cristianismo estamos vivendo, irmãos? É o bíblico, é o verdadeiro. Você já morreu com Cristo? Se morreu com Cristo, você não se pertence mais a si, pertence a Ele. Irmãos, é tempo de despertarmos do sono, irmãos. Vamos acordar para a vida que é Cristo, e fazer a vontade dEle. Mas eu não consigo, eu também não consigo, mas Ele nos habilita a isto, irmãos. Queridos, que tristeza, que só se preocupam com umas coisas terrenas. Vira a página aqui em Colossenses capítulo 3. Diz assim, vamos ler o versículo 1 e 3. Meus irmãos, olha que coisa preciosa aqui. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ah, mas agora você pergunta para mim, mas eu tenho as minhas coisas, tenho o meu trabalho. Ele não está chamando eu e você de irresponsáveis. Ele quer, irmãos, que a gente entrega tudo para Ele, cuida das coisas dEle, aí Ele vai cuidar das tuas coisas, irmãos. Quer viver uma vida próspera aqui? Cuida das coisas do Senhor, e Ele vai cuidar das suas coisas. Não se preocupe com as tuas coisas, seja responsável sim, mas cuida das coisas dEle. Por quê? Verso 3, porque morrestes, e a vossa vida está, ela está, a vossa vida está escondida, oculta, juntamente com Cristo em Deus. Está lá pela fé. Quando Cristo, olha que lindo, irmãos, olha que maravilhoso, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Precisa mais do que, irmãos? Tudo isto foi porque Cristo fez uma obra no Calvário. Que obra maravilhosa foi aquela? Uma obra inescrutável. Quanto mais a gente fala dela, a gente vive ela, mais a gente percebe que nós não entendemos nada dela, porque ela é tão grande, irmãos, ela é tão profunda. Queridos, vamos ler o último texto aqui, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, vamos ler apenas alguns versículos, vamos encerrar esse tempo aqui. Versículo 33, a obra da cruz, ela foi
tão grande, ela foi tão maravilhosa, ela foi tão estupenda, que Ele nos reconciliou com Ele mesmo, Ele nos justificou, não há mais pecado. Ele fala assim no verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Por quê? É Deus quem os justifica. Irmãos, não foi ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus em Cristo foi quem nos justificou. Então, 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha o 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Ou até a morte aqui, espada, morte. Quem vai nos separar? Lembre-se que é Ele quem nos justificou. Agora veja aqui a profunda convicção do apóstolo Paulo, verso 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém. Irmãos, que segurança nós temos nele. Que segurança nós temos nele. Paulo sempre vai, o Espírito usar a pena de Paulo para ecoar em nossos corações aquelas verdades. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não se faça vã, ou para que não se anule a cruz de Cristo. Porque foi lá naquela cruz, no corpo do Senhor, que você morreu, que eu morri, que nós morremos. Mas não fiquemos apenas na sepultura. Fomos ressuscitados com Ele. Ganhamos uma nova vida, uma nova esperança, a vida eterna de Cristo. E isso é suficiente para mim e para você. Amém? Pai, Tua palavra tem o poder de nos regenerar, de nos vivificar. E quando cremos, ganhamos essa experiência. Pai, acrescenta em nós mais da medida de Cristo. Queremos, ó Pai, que Ele ocupe todos os compartimentos da nossa alma, para que então a salvação seja plena e completa na nossa alma, Pai. Fomos salvos em nosso espírito, estamos sendo salvos em nossa alma e seremos plenamente salvos quando Ele voltar para buscar-nos como igreja do Senhor. Pai, muito obrigado, Pai. Se o Senhor não fazer essa palavra frutificar, o Teu povo ficarão no escuro. Revela-nos, ó Pai. Revela Cristo em cada um daqueles que nos ouviram nessa oportunidade. E é no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.